Muito bem, voltamos com nossa Economia e Desenvolvimento, aproveitando, claro, para festejar aí esse dia, esse domingo, né? Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães, a você que tem a sua mamãe ainda, naqueles que não têm, enfim, fica na lembrança, né, dos tempos passados, da saudade da sua mãe. E realmente a mãe hoje, sempre foi, realmente a mãe é importante, o esteio das famílias. Hoje que a família está em crise, já não é de agora, há muito tempo, e a mãe desempenha um papel importante na sustentação, na manutenção, na transformação e na consolidação da família. Que sem a família, realmente, eu sempre digo, o grande problema do mundo hoje, ele se origina na crise familiar. Né? Tem várias razões aí, muitas das quais a gente não pode nem falar, porque acaba sendo criminalizado. Essa que é a verdade. Marco Martins, presidente da PIMEC. Como é que vai? Prazer em tê-lo aqui no estúdio agora, né, Marco? Prazer. Marco é presidente da Associação dos Profissionais do Mercado Financeiro, né? A PIMEC Sul. E o Carlos Alberto Manzoli Rico. Rico, nós nos vimos essa semana uma vez só, né, meu? Eu estava com saudade de ti. Eu sei disso. Tu andava onde? Ele me mandava torpedo, e-mail. Onde é que tu anda, Rico? Eu interiorizei. Estive em vários lugares, Lajeado, Rio Pardo. Estive no interior de Lajeado, em Forquetinha. Fomos lá ver um equipamento com o cliente. Chegamos lá, estava a blitz da Brigada Militar fiscalizando os automóveis. Mais de 110 por hora, né? Não, ali não dá, tem que andar 20, é uma estrada bem rural, mas eles estão fiscalizando a questão desses assaltos aí, que o pessoal se esconde, os bandidos no interior aí, e nesses sítios aí estão acontecendo muitas coisas desse tipo. Belo trabalho estão fazendo lá e fiscalizando mesmo, né? Então eu sumi essa semana um pouco por causa disso, mas hoje estamos aqui marcando a nossa presença de sempre para matar saudades dos amigos aqui, porque nós temos que fazer um making-off qualquer dia aqui do nosso programa, né? Está demais. Está demais. A turma aqui... O Abel agora quer assumir um momento espiritual, né? Então, está demais. Mas tá bom, tá gostoso e eu fico esse ambiente descontraído aí, todo mundo brinca e a gente acaba depois também fazendo um programa sério, mas descontraído, porque é isso que o nosso telespectador gosta. Muito legal. Então vamos botar um pouquinho de gás aqui no programa, que há 20 anos a Sulgás distribui e comercializa o gás natural, que é uma alternativa energética mais econômica, mais sustentável, mais prática e segura. Marco, como é que está vendo a economia brasileira hoje? Quer dizer, no ano passado nós tivemos aquele chamado PIBinho, que começou com 4,5%, acabou menos de 1%. Esse ano também começou mais alto. Como é que tu está vendo como um especialista no mercado? O que tem preocupado quem acompanha a economia, tanto o setor industrial, quanto o próprio varejo, como o próprio mercado financeiro, é um velho dragão que nós achávamos que já estava sepultado. Chamado inflação. Inflação. Nós terminamos o ano passado com um PIBinho e com pressão inflacionária. A economia este ano vem rodando a uma velocidade um pouco maior que a do ano passado, mas a inflação continua rodando a uma velocidade maior ainda. As autoridades econômicas parece que distribuíram para todos os ministérios a função de controlar a inflação, exceto para o Banco Central. Então, o Banco Central parece que está chegando meio tarde ao compromisso de controlar a inflação. Então, essa é, sem dúvida nenhuma, a variável-chave que precisa ser monitorada daqui para frente na economia brasileira. Historicamente, no Brasil se combatia a inflação através da restrição à demanda. Assim como, por exemplo, o crescimento do PIB nesse governo, no Lula para cá, ele teve como base sustentação o consumo, o aumento da demanda. E, ortodoxamente, se combatia a inflação justamente contendo a demanda, com a taxa alta de juros, restrições aqui e ali. Qual é o caminho hoje para se conter essa pressão inflacionária? Silvio, esse é um dilema que o governo precisa resolver. É um dilema de política econômica que o governo precisa resolver. De um lado, o governo quer estimular o consumo, de outro lado, o governo quer estimular o consumo do setor público e investimento no setor público, e de outro lado, o governo quer desonerar vários itens da economia. Desonerar a economia significa desonerar de impostos, significa gerar déficit público no governo. O governo gastar significa gasto público. Na medida em que você acelera o gasto público, você está potencialmente gerando pressão inflacionária. E agora foi criado o 39º Ministério também. 40 ministérios. Nós precisamos, do lado do governo, nós precisamos de um enorme choque de gestão. Pouca gente tem falado isso, na minha opinião, do jeito, com a ênfase necessária. Quer dizer, nós precisamos fazer um choque de gestão no setor público para ter eficácia no gasto público.
É inaceitável que a gente tenha uma carga tributária do tamanho que a gente tenha e que a gente gaste o dinheiro tão mal aplicado, com 39 ministérios, o último ministério, então, parece uma... Então, a incorporação maciça de funcionários públicos em todos os níveis, né? O último ministério parece uma tentativa de acomodar forças dentro do governo em que o ministro sequer aceita sair do cargo de vice-governador de São Paulo. Então, ele vai acumular os dois cargos e vai dar atenção às duas coisas. Eu não estou entendendo. É uma manobra nitidamente eleitoral, né, de apoio à eleição no ano que vem em São Paulo. E as pessoas também não estão entendendo porque me parece um profundo desrespeito com uma área tão importante que é a área das pequenas e médias empresas nesse país. E aqui temos um especialista, foi superintendente Sebrae, criador do Mercopar, né? É importante isso, né? Não, é importante, eu acredito que esses mecanismos de apoio à micro e pequena empresa, eles são fundamentais pelos números que todos nós aí já estamos acostumados a ver. Mas o que preocupa muito é que essa questão aí que nós estávamos falando há pouco é muito interessante, porque se fala muito que nós estamos vivendo uma estagnação, ou seja, estagnação com inflação, né? Porque existe uma taxa de crescimento de preço, né? Existe um incentivo ao consumo, mas ao mesmo tempo a economia não cresce, fica nessa história do PIBinho. A economia não vai. Então, esse eu acho que era um aspecto, né, se puderes até comentar para o nosso telespectador sobre isso, né? Eu acho que isso aí é meio que uma contradição, porque fazia tempo que não acontecia, mas começou a acontecer já do ano passado para cá, né? O que a economia brasileira precisa para crescer, precisa restaurar a confiança dos investidores e dos empresários no país. Porque ao mesmo tempo em que o Brasil incentiva consumo, incentiva desenvolvimento, gasto público, ao mesmo tempo o Brasil muda a regra do setor elétrico, muda a regra da concessão da rodoviária, ameaça mudar as regras de outros setores da economia, quer tabelar margem de lucro de vários setores. Isso tudo gera incerteza, quer dizer, e incerteza acaba retraindo um dos mecanismos fundamentais para que você tenha crescimento, que é confiança, que é para atrair investimento. O grande nó da economia brasileira, e desde o ano passado a gente vem discutindo e acompanhando esses números, é falta de investimento. Nós precisamos incentivar o investimento, atrair investimento para que a gente tenha condições de agregar oferta à economia, porque se nós agregarmos oferta, essas pressões de aumento de demanda não vão se transformar em inflação. Marco, eu estava lendo um artigo outro dia, se não me engano, num jornal econômico, né? Valor Econômico. Então, estava colocado ali o seguinte, que nunca no Brasil se retomaram tantos automóveis como agora em função do crescimento da demanda, da facilidade de crédito e tal. E eu quero entrar num aspecto, depois, Rico, tu tem a oportunidade de fazer a tua colocação, um aspecto assim, ou seja, da educação financeira. Claro que esse governo tem os méritos, por exemplo, de ter feito com que a classe C e D passasse a ter uma renda, enfim, quer dizer, ela passasse a subir um pouco mais o seu status econômico, financeiro. Mas esse pessoal, essa massa de novos, digamos assim, demandantes da economia, elas não têm a educação financeira para evitar, por exemplo, que se atolasse, e como está agora, em dívidas quase impagáveis. Falta educação financeira para o pessoal, né? Falta várias educações no Brasil, né? A financeira é só mais uma delas. Mais uma, evidente. É só mais uma delas. Educação no trânsito. Falta educação no trânsito. Ontem eu cheguei no meu escritório e um vizinho colocou uma caminhonete no meu box. Aí porque era só um pouquinho e porque ele precisava, né? Invadiu? Ele invadiu o meu box e achou que era normal, né? Eu vou falar de novo, ali no colégio, a Michele está aqui, lá no Colégio Maria Imaculada, eu sinto que eu fico com raiva disso. Tem um lugar lá que se coloca automóveis, né, perto do ginásio, e no meio ali tem uma vaga pintada de amarelo e assim, proibido estacionar, local para manobra, senão tu não consegue sair. Tu vai lá, sempre tem um carro. Aí tu vai falar, o pessoal fica bravo. Quer dizer, isso é falta de educação, quer dizer, pelo amor de Deus. Aqui, ó, tem um pouquinho de educação, isso que falta, respeito no setor público, respeito às pessoas, respeito aos outros. Então, na questão financeira, nós vivemos um longo período no Brasil em que nós não tínhamos acesso a crédito. Então, em 1990, se vocês lembrarem, até 1990, a gente não comprava
nada parcelado, quer dizer, não existia crédito. Todos nós trabalhávamos para financiar o governo. Não existia crédito para o consumidor, não tinha crédito para a empresa. A única coisa que existia era o consórcio, né? A única coisa que tinha era o consórcio, que era uma tentativa de se criar uma estrutura de financiamento muito precária para ter uma condição de financiar alguma coisa a longo prazo. Agora, nós estamos vivendo um boom de crédito. Esse boom de crédito, numa população ávida por consumo, nós estamos nos lambuzando de crédito e, em muitos de forma absolutamente irracional, chegando à beira da irresponsabilidade. Várias instituições financeiras e a própria universidade, eu mesmo trabalho já junto com outros professores em pesquisas no sentido de estimular projetos de educação financeira. A própria Comissão de Valores Mobiliários, a própria APIMEC e a universidade estão trabalhando em programas de educação financeira no sentido de mostrar para o sujeito que é preciso fazer planos, é preciso planejar e é preciso equilibrar as suas contas pessoais, quer dizer, gastando somente o que ganha sem consumir renda de 2, 3, 4, 5 gerações para frente. Uma grande questão na educação financeira é não somente o aspecto do gastar do dinheiro, mas é também uma questão de novas atitudes de consciência. Isso começa lá na criança. Porque o que acontece hoje? Acontece que quando uma criança sai do seu quarto, ela não apaga a luz. Quando ela entra no banho e fica meia hora no banho consumindo, a maior parte é chuveiro elétrico no Brasil, energia elétrica, e fica consumindo água. E onde mais consome. Esses dois itens são itens diretamente ligados à sustentabilidade ao meio ambiente. Hoje tu chega num hotel na Europa, tem hotéis na Europa que tu chega e que o teu banho é cronometrado. 5 minutos ali. Terminou acabou, a água corta, termina a água, terminou, teu banho acabou. Quer dizer, então... E aqui no Brasil só fazendo isso, né? Exatamente. Então eu vejo que essa questão... Isso é para brasileiro, acho que isso aí foi feito porque tem brasileiro lá. Essa questão da educação financeira, ela é muito maior porque ela atinge desde as coisas de autossustentabilidade, hábitos, mudança de hábitos, e isso precisa ser feito muitas vezes lá na escola com a criança, para que ela leve a educação para os pais. Exemplo é o trânsito, o cinto de segurança. As pessoas estão começando a usar, estou vendo que o cinto de segurança parece que é um problema que a falta de uso está uma coisa... Mas lá na escola, ensina as crianças e a criança cobra do pai. A criança pai, tu está sem cinto. O pai está com a fila dupla ali, ele passa xingando os outros, passa o sinal vermelho. Aí, quer dizer, eu acho o seguinte, eu concordo, a educação se dá com palavra, mas principalmente com atitude. Por atitude, exatamente. Com exemplo. Tem que exatamente. Atitudes corretivas, atitudes, entende, que modifiquem. Tem que exigir, mas tu tem que fazer. Porque o conhecimento, as atitudes, elas estão diretamente ligadas aos neurônios. Entende? No momento em que tu constrói um neurônio, ali passa um circuito elétrico. Ali se dá a tua atitude. Então, para tu modificar a tua atitude, tu tem que fazer uma modificação neuronal na criatura para que ela passe a agir de uma nova forma. A APIMEC, o que faz aqui do ponto de vista de educação financeira? A APIMEC tem vários programas de cursos com o Instituto Bovespa, inclusive com a Bovespa, no sentido de mostrar a parte de poupança, mostrar como a pessoa poupa e como a pessoa gasta recursos. Tá? E temos vários cursos ligados à área de mercado de capitais também. Também voltado para investimento e também voltado para a educação financeira. E a questão dos bancos do Brasil, como é que tu vê assim? Eu vejo assim, os bancos se queixam muito que exprimiram as margens de lucro, mas eles são, a margem de lucro do banco, eu acho que imagina que está em 17%, 18%, né, é reconhecida por eles. Né? Quer dizer, os supermercados hoje têm uma margem de menos de 1%, né, 0, pouco por cento. Quer dizer, a maioria das áreas econômicas, indústria, comércio, enfim, são margens realmente apertadíssimas, ali, próximo de 1%. E os bancos estão com 17%, 18% e eles se queixam. Quer dizer, o setor bancário ainda é um grande problema no Brasil. Depende, como tudo, depende do ângulo que se olha. Na questão do crédito, tem algumas questões bastante importantes que precisam ser analisadas. A primeira, qual é o dinheiro mais caro do mundo? Aquele que não existe. O senhor foi do Sebrae
e o senhor sabe muito bem a dificuldade que tem para uma pequena empresa de acessar crédito. É muito Quer dizer, se você não tem mecanismos de crédito adequados, se você não tem taxa de juros adequada, se você não tem oferta de crédito adequada, é muito difícil você criar desenvolvimento. O segundo aspecto importante, a regulação do sistema bancário, a correta regulação do sistema bancário e fiscalização do sistema bancário, ela ajuda a médio e longo prazo a economia do país. Quer dizer, se você tem um sistema bancário muito frágil, você tem um banco muito frágil e muito desregulado, isso pode colocar em risco a economia do país inteira. Haja visto o que aconteceu em 2008. Haja visto o que aconteceu em 2008, que nós estamos hoje todos atrapalhados, ainda com resquícios de uma crise de crédito que se transformou em crise econômica. Então, o sistema bancário brasileiro ele é muito sólido, ele é muito bem arrumado, ele é muito bem organizado e ele é muito ágil, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. E altamente lucrativo. E altamente lucrativo. Até por isso, né? Bem organizado, politicamente bem... Por um certo lado, é algo muito importante para nós. É algo muito importante para nós. Por um outro lado, o que precisa acontecer, as taxas de juros no Brasil precisam cair de forma sustentável para que a qualidade das carteiras de crédito melhore e os riscos do sistema bancário caia e aí você vai cair o spread. Eu, pessoalmente, não acredito nestes movimentos que o spread venha a cair por decreto, pela vontade do ministro Mantega e pela vontade da presidente Dilma. Não, a interferência agora, sempre... Essa questão que ele coloca muito bem é relacionada também com a empresa. Para pagar esse juro que aí está, ela tem que ser rentável. Senão, ela quebra. Esse aí é um ponto... Esse é o grande dilema, manter o setor financeiro fortalecido e as empresas frágeis, né? Exatamente. Então, hoje tu vai fazer um negócio e fazer uma transação comercial, vender da indústria para o comércio ou para, seja lá para quem for, né? O que está acontecendo? Acontece que existe uma pressão na hora da compra, aonde o preço é derrubado. E na hora que tu vai contratar o juro, uma empresa pequena não tem poder de barganha para chegar no banco e dizer assim, não, eu não quero pagar essa taxa, eu quero pagar tanto. E o cara vai dizer, então não tem dinheiro para ti. Então, aí que a pequena empresa, a média empresa, ficam naquele snooker de bico, como se diz, né? E acabam muitas vezes pagando uma taxa de juros, que é uma taxa de juros extremamente absurda e não compatível com a sua rentabilidade, o que a impede de pagar a operação. O grande centro da questão, nós precisamos melhorar a gestão do setor público, porque isso vai fazer com que a taxa de juros, com que o governo pare de captar dinheiro no mercado a uma taxa tão elevada, inflacione a taxa e a gente passe a praticar taxas de juros mais baixas. A população tem um pouco de educação financeira. E um pouco de educação financeira, que eu acredito muito no que o Rico acaba de falar, que é o trabalho de médio e longo prazo, muito parecido com o que a gente fez com o cinto de segurança. Marco, muito obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza que o Marco virá, no mínimo uma vez por mês aqui conversar conosco, trazer essas dicas, né? E vamos ter um rápido intervalo. Nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Até já.